Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom demais, amém? É sempre bom a gente estar junto, não é? No ambiente de unção coletiva, estarmos juntos aqui para receber uma boa palavra juntos, né? Eu sei que você não abre sua Bíblia só quando você vem na igreja. Amém? Você abre sua Bíblia em casa, você ora em casa, você se consagra em casa, você busca em casa, você ora em línguas em casa. Não é verdade? Você não faz isso só quando você está na igreja. Mas é muito bom, né, gente? Quando a gente faz isso aqui, não é verdade? Juntos. Amém. É sempre muito bom. Eu tenho uma mensagem no meu coração para trazer para a igreja, e já vou até facilitar para a mídia, né? Já vou dar até o título da ministração para a mídia. Às vezes eu fico lá, meu Deus, o que vai ser? O que eu disse mesmo? Qual que vai ser o tema? Aí eu falo, Bia, o que você acha? Me ajuda, me socorre. Mas hoje o download veio completo. Amém? Até mesmo com o tema da ministração. E, irmãos, eu quero... você sabe que eu gosto, né, de falar algumas coisas no início, quando, assim, eu sou inspirada por Deus para falar. Alguns alertas, né, eu trago sempre antes das ministrações, para que você... para que nós, na verdade, né, para que nós, a gente possa, então, ter tempo, né, todos nós, ter tempo para a gente dar uma ajustada aí no coração, nas motivações, para a gente poder receber tudo que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Amém? E essa mensagem aqui, eu inclusive, assim, eu estava tomando meu banho hoje. Para vocês terem noção, eu deixei o chuveiro ligado, eu saí do banheiro, está todo molhado meu banheiro. Saí debaixo do chuveiro, peguei meu celular para escrever o que o Senhor falou comigo, para eu poder compartilhar agora, logo no início, contigo. Amém? Então é bom você dar atenção. Amém? Amém, irmãos? E o Senhor falou comigo assim, essa mensagem pode mudar drasticamente a vida dos sedentos. Essa mensagem pode mudar drasticamente a vida dos sedentos. E quando ele falou essa mensagem, logo dentro de mim eu entendi que Deus ele não estava falando dessa ministração, mas do assunto que a gente vai falar, que não está limitado a essa ministração de hoje. Você está entendendo? Então, essa mensagem, a mensagem que vai ser tocada hoje nessa ministração, ela pode mudar drasticamente a vida dos sedentos. E percebe que o Senhor classificou a vida de quem essa mensagem pode mudar. A vida dos sedentos. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo só pôde fazer o que fez porque ele aplicou na sua vida essa mensagem que ele recebeu por revelação. O apóstolo Paulo só pôde fazer o que fez porque ele aplicou na sua vida essa mensagem que ele recebeu por revelação. Tanto que essa era a mensagem de Paulo em suas orações. Nós vamos ver duas delas hoje, mas em suas orações, demonstrando o interesse que o apóstolo tinha em transmitir para os seus ouvintes a importância da mensagem. Para isso, Paulo precisou gastar tempo com Deus, se expondo a essa mensagem. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, as próximas coisas que... Quando o Senhor falou isso comigo, eu ia, na minha mente, eu pensei assim, vou só, né, dar uma ajustadinha nesse gastar tempo. E vou escrever assim, investir tempo. Porque a gente faz isso, né? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, não, você não vai mudar nada. Você vai dizer gastar tempo mesmo. E ele disse assim, não troque a palavra gastar por investir. Investimento, preste atenção, irmãos, é o que cada um vai ter em troca daquilo com que eles vão decidir gastar o seu tempo. Investimento é o que cada um vai receber, é o que cada um vai ter em troca daquilo que cada um decidir gastar o seu tempo. E ele continuou falando para mim, todos estão gastando tempo. O tempo de todos está acabando.
como cada um irá escolher gastar o seu tempo, vai determinar o tipo de investimento que cada um vai ter. Amém? Glória a Deus. Você está com temor? Ó, eu tô, e eu não estou tremendo de nervoso. Estou com temor mesmo. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 1. Nós vamos começar aqui por Efésios. Amém? O título dessa ministração é Muito Acima. Amém? Muito acima. Abra comigo em Efésios 1. É um texto um pouquinho grande, mas você ama a sua Bíblia. Amém? E nós vamos ler esse texto aqui. Efésios 1, a partir do 15, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Diga, acima. Mais uma vez, acima. Algumas versões a Bíblia vai dizer, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga, eu estou muito acima, de todo principado, potestade e poder e domínio, e todo nome que possa se referir não só no presente século, mas também no vindouro. Agora vai comigo para Colossenses 1:9, e mais uma vez Paulo vai orar agora pelos irmãos em Colossenses 1:9, e nós vamos ver a seguinte oração do apóstolo: Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento, a fim de, com o propósito de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno, mais uma vez a palavra pleno aí, pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, aptos, adequados. Amém? Capazes. Idôneos, aptos, adequados, capazes. A parte que vos cabe da herança, mais uma vez a palavra herança aqui também, dos santos na luz. Amém, irmãos? Aleluia. Agora vai para Isaías 55, e nós vamos ler lá no 9, Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Eu quero ler novamente, aqui apenas o 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora eu quero que você vá para Colossenses 3. Colossenses 3. E nós vamos ver aqui a partir do 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de baixo. Buscai as coisas da terra. Tem certeza? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da terra. Tem certeza? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. E mais uma vez eu quero ler aqui o 1 e o 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Irmãos, que profundo os textos que nós lemos, sim ou não? Profundos, né? Minha Bíblia, eu leio tanto Efésios que eu posso levar Efésios para onde eu quiser, sem precisar levar a Bíblia que pesa 3 quilos. Mas, irmãos, preste atenção. Preste atenção que quando nós lemos esses textos, e eu quero pegar os últimos para voltar aqui para Efésios, nós vimos lá em Isaías 55 que Deus fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E o apóstolo Paulo entendia tanto sobre isso, que ali em Colossenses, quando a gente acabou de ler, buscai as coisas de cima. Buscai as coisas do alto. Por quê? Porque você é de lá de cima. Nós somos lá de cima. De fato, está acima, muito acima, é a minha e a sua posição espiritual. Essa é a nossa posição espiritual. E por isso o apóstolo Paulo, tanto aqui em Efésios, na oração de Efésios, como na oração de Colossenses, ele diz que ele não cessa de orar. E você vê quantas vezes a palavra pleno, a palavra plenitude, a palavra conhecimento aparece. Por quê? Porque era do interesse do apóstolo que nós fôssemos de verdade cheios, plenos dessa revelação, desse conhecimento. Porque, deixa eu te dizer, é esse conhecimento de quem você é nele que vai fazer toda a diferença na sua vida na terra. Quando nós vamos olhar aqui em Efésios 1:15, e a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiz, uau, que coisa extraordinária. Quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo, ele tá orando, no 16 ele fala, não cesso de dar graças, né, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele vai falar pelo que ele ora por aquele povo. E olha que interessante, ele fala, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele continua, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes a esperança do seu chamamento. Essa palavra chamamento diz respeito à salvação.
Diz respeito à nossa comum salvação. Diz respeito à salvação. Ou seja, para que nós venhamos saber quem somos. Você já viu, irmãos, dentro, especialmente do Verbo da Vida, quando alguns ministros, eles começam a ministração falando assim, repita comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso daqui o apóstolo Paulo falou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando o apóstolo Paulo fala, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes o que você tem, quem você é. Quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque ele está dizendo aqui, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Como eu falei para você, essa palavra chamamento está linkada, associada à nossa salvação. A partir do momento que você é salvo, a partir do momento que você recebe Cristo na sua vida, você passa a saber quem você é. Somente a partir desse dia. Toda a humanidade, todas as pessoas que ainda não passaram por essa experiência, não sabem quem são. Por quê? Porque tudo começa a partir de Cristo. Amém? Irmãos, tudo começa a partir de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo começa a partir dele. A vida começa a partir dele, porque ele é a vida. Amém? Tudo começa. As pessoas, elas começam a se reconhecer, elas começam a entender quem são a partir do encontro com ele, com Cristo, com a vida, com aquele que dá sentido à nossa existência. E por isso Paulo está dizendo, olha, eu oro. E a minha oração sincera, irmãos, é que você seja um sedento nessa manhã. A minha oração sincera é que você seja um sedento nessa manhã. Aleluia! Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Qual a riqueza? Para você saber o que você tem. Por quê? Porque não fica só em riqueza, mas logo em seguida vem herança. Você tem uma herança nos santos. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? A riqueza da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza? Ou seja, o que você pode nele. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Poder inerente. Dunamis, na minha e na sua vida. Amém? Qual a suprema grandeza? Agora observe que ele fala, qual a suprema grandeza? Você percebe como Paulo, ele é todo extremo nesse texto? Tudo é extremo. Ele não fala qual a grandeza, porque grandeza já é grande, né? Grandeza já fala de algo grande. Mas ele fala suprema grandeza, porque não é só grandeza, mas é uma suprema grandeza. Então, eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso, mas numa suprema grandeza. Suprema grandeza, olha só, para o seu poder, para com todos os crentes. Sim ou não? Não. Para com os que cremos. Você sabia que tem crente que não crê? Amém? Olha, manhã das pegadinhas. Tem crente que não crê não, irmãos. Tem crente que está vivendo muito abaixo disso aqui. Tem crente que está vivendo muito abaixo do que a gente vai falar hoje. E enquanto o Senhor falava comigo sobre isso, eu estava identificando pontos na minha vida que eu estou aquém daquilo que eu deveria. Porque, afinal de contas, o que existe na minha vida, dentro de mim, é a suprema grandeza do poder daquele que a tudo fez. A suprema grandeza do poder daquele que é chamado de Alfa e Ômega. Princípio e fim. Essa suprema grandeza desse habita dentro de mim. O que então é mais poderoso do que ele na minha vida? Amém?
O que então eu não posso? Então o que me limita? Então o que o diabo tem vindo com aquela cara suja e deslavada dele falar para mim? E eu tenho acreditado. E por que eu tenho acreditado? Porque isso aqui não caiu no meu coração. Eu não creio. Eu só sou crente. Amém, igreja? Só para uns e outros que estão dormindo acordar. Tá bom? Amém, irmãos? Mas vamos lá, porque eu creio que nós vamos sair daqui crendo. Em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós temos, em tudo aquilo que nós podemos. Essa é a intenção do Espírito nessa manhã, te convencer que você é o que a Bíblia diz que você é. Que você tem o que a Bíblia diz que você tem e que você pode todas as coisas que a Bíblia diz que você pode. Você não é inferior, você não é fraco, você não é incapaz, você não é derrotado. Você é mais que vencedor. Afinal de contas, você está muito acima. Inferior é o diabo. Inferior é a enfermidade que te ataca. Inferior é a falta que ousa bater na sua porta. Mas a enfermidade hoje pode ser humilhada na sua vida. A falta hoje, na sua casa, na sua vida, pode ser humilhada. Porque quando o poder de Deus ele vem em ação, é para humilhar tudo aquilo que é contra. Para humilhar. Amém, irmãos? Não foi isso que ele fez? Com os principados e potestades, ele humilhou. Ele os expôs publicamente. Aquele que humilhou principados e potestades, a ponto do apóstolo Paulo escrever que nós estamos muito acima de todo principado e potestade, de todo nome. Todo nome. Diabetes tem um nome. Artrite tem um nome. Artrose tem um nome. Pressão alta tem um nome. Pode ser humilhada hoje diante daquele que a tudo enche, a tudo faz, se você crer. Porque não é para todo mundo, é para com os que creem. Tem gente que crê em tomar o remédio, tem gente que vai sair daqui convencido que precisa ser humilhado a falta, que precisa ser humilhada a enfermidade. Porque eu estou em Cristo. Não aceito enfermidade no meu corpo, porque eu estou em Cristo. Aleluia. Aleluia. Então ele fala, a suprema grandeza do seu poder, com o qual há, voltando, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E aí ele vem e fala, eu amo essa palavra, eficácia. Você já reparou que, na maioria das vezes, quando eu vou orar, quando eu vou ministrar, eu sempre oro Hebreus 4:12, porque eu amo essa palavra eficácia. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela não é morta e inoperante. A Bíblia é viva e eficaz. Eu não estou diante de uma palavra morta e inoperante. Eu estou diante de uma palavra que é viva e eficaz. Ela tem poder, ela tem vida, ela se move, ela está se movendo agora mesmo no meu corpo, alinhando tudo que precisa ser alinhado. Ela está sendo enviada agora mesmo no reino do Espírito. E ela está correndo com velocidade. E os anjos estão agarrando essa palavra liberada. Está ministrando a meu favor. Aleluia. Você não está crendo não, né? Mas você até o final vai. Amém? Aleluia. Aleluia. E aí ele continua dizendo, o qual exerceu ele em Cristo. Meu Deus.
o qual exerceu ele em Cristo. Mas aí antes um pouquinho, segundo a eficácia da força, né? Da força do seu poder. Eu amo extremos, tudo extremos aqui nesse texto aqui. Amém? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade, de poder e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Agora, irmãos, preste atenção. Ele não se contentou em parar por aí. Amém? Olha só o que ele faz. Porque é o que eu te falo. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles amam humilhar o diabo. Se há uma coisa que eles são especialistas é em humilhar o diabo. E eu e você devemos nos tornar também especialista em humilhar o cão. Como é que você vai humilhar o diabo? Você vai humilhar o diabo jogando na cara dele a palavra que diz que você é sarado. Jogando na cara dele a palavra que diz que você é suprido. Jogando na cara dele a palavra que diz que você é redimido. Que você não vai para o inferno. Que você é santo. Que você é idêntico ao seu Pai. Que você é o corpo de Cristo na terra. Ou seja, que ele não faz, não pode, ele está impedido de fazer o que ele bem entende por sua causa. Porque você é um representante legal de Cristo na terra. Amém. Aleluia. Ensinar autoridade me fez bem, vocês estão vendo? Amém. Aleluia. E aí, irmãos, olha, preste atenção, ele continua dizendo, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Por quê? Porque a igreja é o galardão de Jesus. Você tem noção que você é o galardão de Cristo? Filipenses vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Tá bom para você? Amém. Tá bom para você? E aí ele diz aqui que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então não existe, irmãos, um corpo sem cabeça. Mula sem cabeça é folclore, não existe. Não existe corpo sem cabeça. Amém? Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus é o cabeça e você é o corpo, o diabo está debaixo dos pés. De quem? Dos seus pés. Dos seus pés. Amém? Isso mesmo, olha mesmo para a sola do seu sapato e diz para ele, é aqui, você não pode passar daqui. Você não pode passar, daqui. Daqui você não passa. E isso não é soberba, isso é humildade, é você aceitar o que a palavra diz. Soberba é o contrário. Soberba é você dar uma de coitadinho quando você não é, dizendo por aí que você não é tudo isso que a palavra diz. Não, você é. Sim, 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 você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode. Porque não fica só em você ser e ter, mas fica em você realizar. É aí que entra o campo da humilhação. Você vai lá e desfaz aquilo que o cão faz. Você fica sabendo que num lugar está o caos. Você chega lá e você promove paz. Alguém topa com você e diz, ai que dor. Aí você, ao invés de falar, eu tenho um Tilenol na bolsa, você fala, pelas pisaduras de Jesus você é sarado. Não sei se você crê, mas eu creio e eu tenho um Jesus. Lembra de Pedro e João? Está querendo esmola, mas eu tenho muito mais para te dar. O que você quer eu não tenho.
Não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho. Oh, que meu Deus, que consciência. Que consciência. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda agora. Amém, irmãos? E aí, queridos, aquilo que você pode nele, é a parte que você humilha o capeta, tanto quanto Deus já fez, porque ele não se cansa não de ser humilhado. Amém? Todo dia é dia para nós nos levantarmos e humilharmos as trevas. Humilharmos o diabo. Todo dia é dia de você oferecer provisão ao invés de cesta básica. Você sabia que cesta básica não salva ninguém? Mas provisão divina, nascimento, novo nascimento, salva. Novo nascimento é a provisão para aquele que está morto. Foi o que eles fizeram com aquele homem. Porque através daquela cura e os dons, eles são sinais para os incrédulos, para que eles passem a crer. Então, através daquela cura, duvido e odó que aquele homem não recebeu Jesus. Ele foi curado no corpo, mas ele recebeu a maior cura que ele poderia receber. Que é o espírito dele ser o quê? Completamente renovado. Ele nasceu de novo. Amém, irmãos? Então, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha, deixa eu ir aqui para Colossenses, para a gente ver alguma coisinha aqui também, algumas coisas aqui. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis. Mais uma vez, ele vem para os extremos. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, olha só, para que a gente viva isso, a gente precisa fazer como Paulo. A gente precisa se expor a essa mensagem. Essa mensagem, ela deve ser exposta, nós devemos nos expor a essa mensagem, não de vez em quando. Não, por exemplo, quando você lembrar, foi falado isso lá na igreja, vou lá no YouTube, bota lá, né, o nome da mensagem, você vai e ouve de novo. E não tem problema nenhum você fazer isso. É uma das formas, né, que você vai estar se enchendo. Você ouvindo mais e mais. Tem ministrações que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi. Assim como tem livros que eu já estou também meio enrolada em descobrir quantas vezes eu já li. Por quê? Porque são mensagens que eu estou sempre ali fazendo manutenção. Que eu estou sempre ali me expondo. Para quê? Para que essas mensagens não se apartem de mim. Você lembra de Hebreus 2:1? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, não pense você que porque você foi exposto a uma mensagem, essa mensagem entrou dentro de você e glória a Deus que entrou, mas você precisa voltar sempre. Por essa razão, importa que nos apeguemos mais e mais, mais e mais, mais e mais. Que nos apeguemos com mais firmeza àquilo que eu já ouvi. Então, não é chato ouvir as mesmas coisas. Pelo contrário, é ouvindo sempre as mesmas coisas que você vai ganhar consistência naquilo ali. Amém? E aí, quando nós olhamos para cá, nós olhamos quem foi o apóstolo Paulo, nós olhamos o que foi que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo não era qualquer um na fila do pão. A gente está falando da pessoa que escreveu metade do Novo Testamento, ou mais dá. Metade do Novo Testamento, por revelação. Revelação para que você tenha um entendimento, né? Vamos substituir essa palavra revelação por entendimento, porque aquilo que está escrito já foi revelado, amém? Então, mas também não tem problema nenhum você falar, tive uma revelação, ou seja, você passou a ter um entendimento que você não tinha daquilo que estava escrito aqui. Amém? Mas para que a gente tenha isso, irmãos, é preciso tempo de exposição, é preciso busca, é preciso orar, é preciso buscar a Deus. Ninguém chega nesse nível sem buscar a Deus.
Ninguém chega nisso aqui, ninguém escreve metade do Novo Testamento sem buscar a Deus. Ninguém passa por um naufrágio e quando chega numa ilha e é picado por uma víbora, sacode a serpente ali, ó, como um galho seco de árvore. Sacode lá no fogo e vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. Para você viver isso, para eu viver isso, para nós vivermos experiências desse nível, o nível de crença tem que ser maior. A régua tem que subir na sua busca. A régua tem que subir no tempo que você está gastando. Ora, você tem gastado tempo com o quê? Com o que você tem gastado seu tempo? Todo mundo está gastando seu tempo com alguma coisa. O tempo de todo mundo está acabando. Ei, bonito, bonita, seu tempo está acabando. Meu tempo está acabando. Com que eu tenho gastado meu tempo? E aí vamos para a segunda parte da ministração. Meu tempo está sendo gasto pensando no quê? Buscando o quê? Amém? Vamos lá para o 3. Portanto, se fostes ressuscitados, Colossenses 3:1, juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Como que se busca as coisas do alto, Michela? Acabei de falar para você. Buscando a Deus. Gastando tempo com Ele. Fazendo votos. Tem crente que está tão viciado, que só funciona se estiver fazendo voto. E ainda no voto cai. Ainda fazendo voto cai. Assisti aquela sériezinha, porque não aguentei. Caí nisso aqui porque eu não consegui. Muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir. Você hoje vai sair daqui com uma mensagem que pode te deixar apto a humilhar aquilo que tem te humilhado. A humilhar aquilo que tem te envergonhado. A humilhar aquilo que tem exposto você. Talvez você esteja exposto para você mesmo. E essa autoexposição tem te envergonhado num ponto tão grande que tem drenado as suas forças e você não tem conseguido tomar decisões que você deveria tomar. Mas se você for crente, não crente porque crente somos, mas se você crer no poder que está sendo liberado por meio dessa palavra, você pode sair hoje daqui, apto a humilhar aquilo que tem exposto você. A humilhar aquilo que tem humilhado você. Irmãos, tem crente aqui que tem sido humilhado. Essa é a palavra. Você tem sido humilhado, para vergonha sua, tá? Vou continuar falando aqui o que está vindo no meu espírito. O apóstolo Paulo, certa vez, falava para alguns irmãos. Eu fiquei sabendo que está tendo intriga entre vocês. Está tendo briga entre vocês. Olha, eu fiquei sabendo que tem irmãos colocando outros na justiça para vergonha vossa. Para vossa vergonha. Então, para a vergonha de alguns aqui, você tem sido humilhado. Mas hoje é o dia. Amém? Se você crer, hoje é o dia de você passar de humilhado a humilhador. Aleluia! Por quê? Porque você está assentado com Cristo, muito acima de todo principado, potestade, eu não vou dar nem exemplos hoje, tá bom, irmãos? Porque eu não quero que ninguém se sinta exposto por mim, e nem mesmo afrontado. Então, eu não vou dar nem exemplos de coisas que você pode estar sendo humilhado, mas você sabe. Você sabe. Deixa eu até beber uma água aqui para você não só saber, mas pensar mais um pouquinho. Porque pode ser que a lista aumente. E eu quero te provocar mesmo hoje. Sabe por que eu quero te provocar? Porque quanto maior for a lista, maior vai ser a humilhação do diabo, perdendo na sua vida. Amém? Perdendo na sua vida. Se você sair daqui hoje decidido a agarrar como um pitbull a palavra que você está recebendo do Senhor.
Amém? Então aqui ele está dizendo, como que eu vou fazer isso? Pensando nas coisas que são lá do alto, buscando as coisas que são lá do alto. Amém? Como que eu busco as coisas que são lá do alto? Irmãos, me reduzindo a Deus, me submetendo a Deus, me humilhando a Deus. É assim que eu busco as coisas que são lá do alto. Dando a Ele o crédito, dando a Ele, dizendo a Ele, não, quem está certo é o Senhor, não sou eu não. É o Senhor, Deus, que está certo, não sou eu não. Dando crédito a Ele. Por isso que eu disse para vocês ainda há pouco. Quando você fala sobre isso, você não está sendo orgulhoso, não. Você não está sendo soberbo, não. Soberbo, irmãos, somos nós sairmos daqui e olharmos para tudo que nós estamos ouvindo, que eu estou te dando base bíblica para o que eu estou dizendo, nós sairmos daqui, isso é soberba. Não é bem assim, não. Continua diabético, continua hipertenso, continua doente, continua ferrado na vida. Continua com a sua vida financeira toda enrolada, comprometida. Continua, então. É uma escolha sua. Amém? Você pode dizer um amém? Amém, irmãos? Agora vamos lá. Vamos pular para Isaías. E estou terminando. Respira um pouquinho que eu estou terminando. Isaías 55 aqui, ele vai dizer a partir do 9, no 9 aqui, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo, irmãos, vou vir para cá, para ficar mais alto para você ver, porque hoje é o culto do muito acima. Amém? É o culto do acima, do muito acima. O que Deus está querendo dizer? Olha, os seus caminhos são assim, os meus são assim. Os seus pensamentos são assim, os meus são assim. Eu quero te puxar para cá. Eu quero que você saia daí e você venha para cá. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso renovando a sua mente, porque em espírito você já está lá. Então você vai alinhar a sua mente que está aqui ao seu espírito que já está lá. Você vai precisar entender que o que você está vivendo aqui não passa de uma simulação. Vou repetir. Você precisa entender que o que você vive aqui não passa de uma simulação. Como assim? Você já reparou que existem muitos filmes que falam sobre simulação? Sobre o fato de o mundo ser um grande experimento e uma grande simulação? Sabe o que é isso, irmãos? São as pessoas lá de fora, mortas espiritualmente, tentando entender aquilo que você está recebendo de graça hoje aqui. Simples assim. E aí elas colocam tudo na conta de Deus. Então, nesses filmes, existe um ser supremo que está brincando com a cara das pessoas e fazendo um experimento com as pessoas, e aquilo não passa de uma simulação. E só quem consegue superar e chegar a ter contato com esse ser supremo é quem passa por essa simulação. Eles estão quase acertando. Quase acertando. A diferença aí é que Deus não está envolvido nesse negócio de ficar brincando com a gente. A diferença aí é que não foi Deus que nos colocou nessa furada que a gente se encontra como humanidade. Foi o próprio homem que escolheu. A diferença é essa. Mas eles estão quase, eles estão tateando. E tem um filme que eu gosto muito, que eu vou até falar o nome do filme, não tem problema nenhum falar o nome do filme. Divergente. Uma pena que não fizeram o último. Enfim, não fizeram o filme. Mas são 3, se eu não me engano. E o primeiro é onde explica toda a questão, toda a situação. E a pessoa que é divergente é aquela que não pode ser manipulada. Todas as pessoas que são divergentes, que não são divergentes, elas são manipuladas. Então, criou-se um clero, criou-se, uma elite social, e essa elite caça divergentes. Por quê? Porque os divergentes são os únicos que podem virar o jogo. Olha só, que mensagem tem o filme.
eles são divididos em 5 facções. Aí sou eu mesmo que estou falando, sou eu mesmo que estou pregando, depois qualquer coisa sou eu mesmo que vou ser corrigida, então vai vendo aí, tá? 5 facções. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os divergentes, eles são divididos em 5 facções. Não vou lembrar, porque faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Quais são as facções? Mas a menina lá que é divergente, e tem outros. E tem níveis de divergente. Tem os burrinhos, tem uns que são mais intelectuais. Tem níveis de divergentes. Está entendendo? E aí, a menina, que é a principal do filme, ela passa por alguns testes. Ela precisa, na verdade, passar por algumas simulações para que ela escolha, então, a facção dela. Qual vai ser a facção? Gente, é lindo, 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 lindo. Quando ela está dentro de um tanque, e aquele tanque está enchendo de água, aquele tanque, e ela ela silencia os pensamentos dela. De repente, ela abre os olhos e ela fala, isso não é real. E com o dedo ela começa a quebrar todo aquele vidro. Ou seja, aquilo que mataria alguns, aquilo que é uma grande caixa forte para prender alguns, ela diz, isso não é real, isso não é a verdade. Quebra. E aí o que acontece? Ela começa a ser observada. Então ela começa a tentar driblar o sistema. E ela tem que aprender como é que os outros, que não são divergentes, passariam por aquelas simulações sem que ela se expusesse, para que ela não perdesse a cabeça dela. E é muito maneiro o filme, muito maneiro, da hora, como vocês falam aqui, né? Agora, deixa eu te dizer, é isso que você precisa aprender, crente. A doença não é real, porque a sua realidade em Cristo é, eu sou sarado. A falta não é real, porque a sua realidade em Cristo é, eu sou suprido. A impossibilidade não é real, porque em Cristo tudo é possível ao que crê. Você está comigo? Agora, irmãos, o apelo do Espírito Santo aqui é, se envolva comigo. Se envolva mais comigo. Se envolva com a minha palavra. Porque eu tenho tanta coisa para te mostrar. Eu tenho tanta coisa para compartilhar com você. Eu tenho tantos novos níveis para que você possa experimentar. Não se contente com o que você tem. Não se contente com o que você já chegou. No lugar que você já chegou, com o que você tem. Sabe, irmãos, eu já estou começando a estudar para o nosso próximo Doutrina em Foco, que é no próximo mês. O tema vai ser a unção, e é um tema que eu amo muito. E eu estava esses dias estudando para o Doutrina em Foco, e eu até anotei, mas não está aqui, está no meu caderno, mas eu anotei. Depois eu vou falar nos dias de Doutrina em Foco, mas deixa eu ver se eu lembro mais ou menos, vou passar a ideia para você do que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo estava falando comigo assim, Michela, está faltando busca na minha igreja. A minha igreja se contentou em sentar no conforto de uma cadeira, num lugar climatizado e receber de alguém que buscou. Mas ela mesma não quer buscar, não. Ela não quer ser do time daqueles que vêm buscar. Não todos, né, irmãos? Mas bastante gente. Bastante gente tá naquela classificação assim, Moisés, vai lá, sobe sozinho, descobre qual é a mensagem de Deus, estou parafraseando, tá? Depois você desce e conta pra gente. No que diz respeito a gente não quer intimidade, não. A gente quer tudo pronto. A gente quer a mensagem que vai mudar a nossa vida. Mas pronto, né? A gente quer a resposta
que vai alterar todo o nosso destino. Poxa, mas vindo de um profeta, né? Estou sabendo que vai vir um aí, graúdo. E é graúdo, e eu peço a Deus, tenho orado muito para esses dias, que Ele não entregue palavra para nenhum preguiçoso. Em nome de Jesus, Ele não vai entregar palavra para nenhum preguiçoso, para nenhum crente preguiçoso, que quer sentar, só me dá. Amém? Mas que Ele vai vir confirmar chamados daqueles que têm buscado, que Ele vai vir confirmar estações daqueles que têm desejado identificar em qual está, palavras para aqueles que já têm, que já possuem coisas por dentro e que só vai ser testificação e fortalecimento para correr com mais velocidade. Assim será, em nome de Jesus. E os preguiçosos, você está em tempo de buscar, ainda falta um mês. Sair do clã da preguiça e entrar para o clã daqueles que buscam. Obrigada, minha linda. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E aí o Senhor falando comigo assim, sabe, filha, que isso entristece o meu coração? Isso entristece o meu coração, de ver aqueles que foram comprados pelo alto preço do sangue do meu filho, sentarem, se acomodarem, se contentarem em sentar numa cadeira, num ambiente climatizado, esperando receber pronto de um grupo que tem buscado, de pessoas que têm buscado. O que eu desejo é que eles busquem também. Você pode ficar de pé?